Nós vamos para aquele que é o assunto de hoje, provavelmente amanhã, até o dia da eleição, que foi o debate de ontem à noite, ou madrugada, como queiram, né? Reuniu 7 candidatos à presidência da República, foi o último debate aí dos candidatos no primeiro turno, foi marcado por acusações, discussões acaloradas, ofensas, inúmeros pedidos de direito de resposta. Novamente aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o líder, foi o principal alvo ali dos participantes, sendo mencionado em temas como corrupção, mensalão, petrolão e até o assassinato de Celso Daniel veio à baila no debate de ontem. Participaram Ciro, Felipe Dávila, o presidente Bolsonaro, Lula, Padre Kelmon, Simone Tebet, Soraya Tronic. Talvez Padre Kelmon seja a figura mais controversa aí de toda a situação que se desdobrou durante o debate de ontem. Preciso pontuar também que os candidatos em alguns momentos se excederam, fez ali com que o âncora do programa, que estava mediando o programa, teve que pedir para todo mundo respirar, acalmar, como às vezes tenho que fazer aqui nesse também programa, né? Porque as coisas, quando é no tete a tete, esquentam e aí é difícil segurar. Para a gente falar sobre esse assunto, eu vou começar com o Kim Rafael. Ele estava logo pela manhã ávido por colocar a opinião dele diante de tudo que aconteceu no debate ontem na Rede Globo. Kim Rafael, sua impressão sobre o último debate antes do primeiro turno? Primeiro dizer que alguma coisa me fez ficar acordado há tanto tempo e eu confesso que fiquei um pouco arrependido. Mas, né, nós estamos falando aqui de debates políticos. Então, outra questão é que em torno desse debate todo somam-se R$ 241.166.279,55 para fazer campanha. Somando todos os candidatos, é isso que eles valem hoje. Tirando do nosso bolso, alguns sim foram realizadas doações de campanha, mas é dinheiro público aí para fazer campanha. Então somam-se mais de 240 milhões de reais essa patifaria que aconteceu ontem. Segundo, chama a atenção sempre, né, que sempre há um protagonista que não é protagonista nas pesquisas, que não é na opinião pública, né? Nós tivemos o Enéas, nós tivemos o Levi Fidelix, o Cabo Daciolo e ontem o Padre Kelmon, né, que também foi protagonista. Inclusive teve alguns embates com a Soraya. Já do outro debate da Bandeirantes também já tiveram uma rusga entre eles aí. Mas o que me chama bastante atenção é o Lula, por exemplo, dizer para o próprio padre que ele era um candidato laranja. Lembrando que o Haddad, em 2018, era o candidato dele, né? O tal do poste. Então, isso ficou soou um pouco hipócrita para o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vejo, nesse cenário desse debate, que não há nenhum candidato à altura do Jair Bolsonaro. Não há. E isso só para dizer. Soraya, que na mesma onda, né? Foi eleita senadora falando do Bolsonaro. Ele é meu candidato. Votaram, ganhou e hoje é também candidata à presidência por conta dos 8 anos aí, né, que o Senado lhe proporciona de mandato. Né? E dentre outros, por exemplo, a Simone Tebet. Né? Simone Tebet participou da CPI, que foi um circo de horrores, né? Que não defendeu nem as próprias mulheres que iam lá ser interrogadas, dando seus depoimentos, que com certeza foi assassinado muitas reputações lá naquela CPI, que ela não fez absolutamente nada, só falácias e falácias e falácias e falácias. O Lula com certeza, né, descarta, né, qualquer tipo de comentário. Um ex-presidiário hoje concorrendo às eleições e, segundo as pesquisas, está em primeiro. Então, é isso que nos deixa um pouco cabisbaixo, né? Haja vista aí que toda essa operação Lava Jato, a operação que deixou o Lula preso por alguns dias, né? Hoje Você não é obrigado a votar nele, tá? Só pra te informar. É uma das opções aí, infelizmente, né? Padre Kelmon, claro, pela decisão injusta, né, por Roberto Jefferson não estar presente também aí, tiveram que colocar o Kelmon, que era assim para ser o vice dele. Então acho que tudo esse emaranhado de coisa ainda sobra o Ciro Gomes, Pamela. O Ciro Gomes que está tentando a 4ª vez aí para tentar desleixar de uma vez, mas ele já decidiu de forma indireta quem é o próximo candidato dele no segundo turno, se houver. Então ele sabe e todo mundo já sabe que ele já se posicionou que não vai votar no Lula, jamais.
Olha, o professor fez muito bem não ter assistido o debate, porque senão ele ia chorar até hoje, porque o Lula apanhou bem apanhado. E eu vou te falar uma coisa, quando falaram do caso Celso Daniel, as pernas do Lula, pelo jeito, estavam tremendo, assim, que ele, desde o início do programa, mostrou um ar de irritação muito grande. Nessa época, quando o Celso Daniel morreu, eu era um ativista do Partido dos Trabalhadores. Mas o que se comentou na época era que Celso Daniel ia ser candidato à presidência da República em substituição ao Lula, que o Lula não conseguia crescer. Aí, de repente, acontece o que aconteceu, a imaginação das pessoas vai para o mundo da lua. Não é de se duvidar que exista alguma coisa acontecendo ali. Então você fica se questionando, um cara que ia substituir uma pessoa, de repente acontece a morte dele, e aí o benefício outro, aí as pessoas viajam e começam a pensar. E vou te falar uma coisa, na última eleição levantaram essa lebre, nas eleições anteriores não tinham levantado com tanto afinco, e tem aquele dono de jornal lá de Santo André que revelou coisas ali e depois se calou. Então eu vou te falar uma coisa, onde há fumaça, há fogo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem que ir para casa, tem que vestir o chinelo, tem que parar de encher o saco da gente com essa ideologia de esquerda, de ameaçar o Sérgio Moro, de ameaçar o Deltan Dallagnol, de ficar pedindo indenização quando todo mundo sabe que ele foi um cancro para a nação, que roubou bastante. E a Petrobras está aí para falar isso. Não tem o que ele querer mentir. Devolveram obras de arte, devolveram dinheiro, fizeram um acordo. Se isso não fosse verdade, você acha que isso ia acontecer? Nunca teria acontecido. Então... Ô Tupã, vamos dizer uma coisa direta. Quem trouxe o Lula de volta foi o Bolsonaro, com o péssimo governo que ele fez. Parou. Fala ali. O Fernando. Não adianta ter um ganchinho aqui na cabeça para tentar fisgar os paranaenses. Não vai conseguir, professor. O paranaense sabe o que quer e a vitória vai ser assim: a cada 7 votos do Bolsonaro, o Lula só vai levar 3. Pode apostar que a gente vai perder por isso. Vamos lá. Paulo, eu gostaria de pontuar primeiro. O debate, infelizmente, né, foi uma grande baixaria. Acho que o formato ali escolhido pela Rede Globo acabou gerando, né, essa situação de um conflito muito sanguíneo e realmente não ficou legal. Ficou parecendo um caso de família, né, por vezes ali. Agora, 2 pontos me chamaram muito a atenção, né? Eu assisti o debate inteiro e esses 2 pontos me chamaram muito a atenção, isso que eu gostaria de destacar. Primeiro, informação falsa. Meu Deus, como eles aprenderam com Lula, né? Me lembrou muito Lula no exterior, aquele vídeo que ele fala, a gente ia dando números. Então, assim, a Soraya falou que no Brasil, né, devido à pandemia, nós temos 120 milhões de órfãos. Mandou isso ao vivo. A população brasileira é de 200 milhões, um pouco mais, né, de 200 milhões de habitantes. Então, veja bem o absurdo. O Lula ali, pro final, falou que o PAC dele gerou 3 milhões de obras, mais 4 milhões de licitações, mas que deu 5 milhões de não sei o quê. Gente, se tivesse tudo isso de obra no Brasil, a gente botava a Suíça no bolso 3, 4 vezes seguidas, né? Então, é muito interessante como eles iam dando números. E para fechar, assim, no meu tempo aqui, porque foi muito mais que isso, a Simone falou que, enquanto a gente debate aqui, 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia. Oi? Meu Deus do céu, eu tenho certeza, quase certeza, que acho que eles nunca pisaram ali na Amazônia, porque falar que naquele curto período de tempo que eles estavam ali, acho que não tinha dado mal tinha dado uma hora de debate, falou que 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia, acho que nem se chamasse a John Deere para ajudar, ia conseguir fazer isso em tão pouco tempo. Então me parece assim que eles foram jogando informações ao léu, estavam muito à vontade na Globo, né, o que me chamou a atenção para fazer isso. E por fim, o segundo ponto que me chamou a atenção foi o tratamento direcionado ao Padre Kelmo, né? Até aqui na bancada a gente vê o reflexo disso.
Como que eles sabem tanto da história desse homem se eles não sabem nem pronunciar o nome dele? Ah, eu pesquisei, mas não sabe nem o nome do homem. Então, assim, uma agressividade excessiva, uma coisa absurda. A Soraya chamou ele de padre de quermesse. O Lula falou que ele era um padre fantasiado. E depois as pessoas não querem que ele revide. Então, assim, hoje quem tá dando risada, a gente vai ver no futuro isso. Porque eu penso assim, se ele é padre, se ele é pastor, se ele é missionário, não importa. É uma pessoa que está ali defendendo a palavra de Deus, ela deveria ser respeitada. Os questionamentos dele eram feitos e eles, ao invés de responder os questionamentos, eles partiam para o pessoal. E quando você parte para o pessoal, você mostra a sua pequenez, a sua ignorância e o seu despreparo. Então, o que ficou, assim, latente ali foi, assim, muita arrogância, muita prepotência, em especial ali da Soraya, né, da Dona Onça, da pisca-pisca, que ela fica piscando assim e atacando as pessoas ao léu, e o Lula, né, também que mostrou todo o amor da esquerda ali, destilando o ódio deles contra aquele padre. Então, foi os dois pontos que me chamaram muita atenção.